Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou hoje falar um assunto muito importante, que é a respeito do aumento do endividamento das nações. Está preocupando o mundo. A economia mundial está assustada pelo, pelo endividamento crescendo de todas as nações. Existem cálculos aí estratosféricos e as pessoas estão meio assustadas porque realmente é um assunto um tanto quanto complicado de entender. Mas eu vou dar um toque aqui a respeito do que eu vejo sobre isso. Os economistas têm responsabilidade no aumento do endividamento das nações. Sim, sim, sim tem. Por quê? Porque são os economistas que são responsáveis pelas políticas monetárias, pelas políticas de taxas de juros, pelas políticas de controle da inflação. Então, tudo isso leva a uma coisa que chama-se crescimento da dívida ou redução de dívida. E só faz crescer. Quanto tempo tem que nós vimos, não só aqui no Brasil, no mundo todo, a aplicação da estratégia de juros altos para acabar com a inflação? É um tempo enorme. E isso só faz aumentar. Por quê? Se aumenta a taxa de juros, se o governo aumenta a taxa de juros, o que acontece? Ele vai pagar mais alto pelos juros da dívida dele, do governo. E ao pagar mais alto por essa dívida, essa taxa de juros, a despesa financeira mais alta, ele vai incluir isso no orçamento fiscal. Ao incluir isso no orçamento fiscal, aumenta o déficit público. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Aumenta a dívida. Então, eu não vejo por que só usar a estratégia de juros altos. O que é que existe por trás disso? Talvez eu saiba, né? E vou tocar nela mais tarde. Mas essa estratégia de juros altos é interessante. Nunca deu certo. Nunca deu e nem vai dar certo. Olha só, o que está acontecendo agora no Brasil? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, há pouco dia estava um pessoal aí assustado que tinha que aumentar a taxa dos juros, porque a economia. E, aliás, hoje eu vi no jornal também, parece que a economia está crescendo bem, está crescendo 2,5%. Agora, veja só, pessoal, preste só atenção. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mais completos em recursos naturais. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não tem deserto, não tem neve. É um país abençoado. É um país que tem o maior aquífero de água subterrânea, né, no mundo. Tem o maior rio do mundo. O Brasil tem tudo do que um país precisa para ser um país desenvolvido. E, no entanto, esse país, quando começa a crescer 2,5%, assusta o Banco Central. O Banco Central vai querer aumentar a taxa de juros o mais rápido possível para que esse crescimento não aconteça. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos ter um crescimento e a inflação baixa e o crescimento alto? Esses economistas não têm conhecimento de causa, não sabem o que estão fazendo. Escolheram a política de juros altos, não porque eles saibam o que estão fazendo, por falta de conhecimento mesmo. Porque uma das políticas mais difíceis de você controlar é a política de juros altos. Os efeitos delas, até efeitos econômico-financeiros, dificilmente percebidos pelos economistas. Os economistas não têm ideia dos efeitos. Eles estão dando tiro no escuro. Você pode ver, qualquer hora dessa, pergunte a ele, vai dizer que a projeção está para isso, a projeção está para aquilo, vai subir. E não acontece nada do que eles estão falando. Quantos anos aqui no Brasil tem? Desde março de 21 que tem uma política de juros altos, que foi a 13,75, sei lá, ou mais do que isso, e, e a inflação continua alta. Ou seja, não tem sucesso dentro de... Agora, nós teríamos como é que é? Uma estratégia de juros altos para combater a inflação, por exemplo. Bom, para combater a inflação, para crescer. É o caso dos Estados Unidos. Depois da crise de 1930, 1929, 30,
né? Eles começaram a usar a estratégia de ter uns juros sempre mais baixos do que o crescimento da economia. Olha só, quando você tem essa estratégia, isso é uma alavancagem financeira perfeita. Por quê? Porque a própria dívida paga os seus juros. Olha, se eu pago um juros sobre a minha dívida, e a minha dívida, um juros X, né? E a minha dívida está sendo aplicada e dando um retorno de X mais um, é claro que a dívida está pagando o seu próprio juros. Isso que é a lógica desta política. Os Estados Unidos fez isso até recentemente. E deve voltar quando o crescimento, quando a taxa de juros baixar, os Estados Unidos deve voltar a fazer isso, porque ele vai voltar a crescer, né? E aqui no Brasil, se você olhar, é impossível pensar numa estratégia dessa. Por que é impossível? Olha o crescimento do Brasil, 2,5, 1, tá certo? E olha a taxa de juros do Brasil, 13, 10. Como é que você pode, se a taxa de juros é 10 e o crescimento é 3, vamos dizer 3, é um absurdo que você está pagando de juros. É por isso que o Brasil não anda. O Brasil tem 30 anos que não cresce. Outra taxa que outra estratégia que você poderia colocar é através do crédito. O crédito, nós percebemos, o crédito é inflação na veia. Porque se não tenho nada, se não tenho dinheiro, eu não vou gastar. Agora, se alguém me oferece um crédito, eu vou para a rua gastar porque ele me emprestou. Então, essa inflação na veia. E eu não vejo ninguém falando no controle da taxa de juros, né, nessa estratégia de controlar o crédito para que a taxa de juros não seja tão alta e o crescimento seja bastante razoável. Não existe isso. Os Estados Unidos têm aplicado uma política estratégica econômica muito boa. O que ele está fazendo? Ele está fazendo hoje, apesar de ele ter a taxa de juros mais alta no momento, nos últimos 30 anos, os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão investindo. Estão chamando as pessoas e dizendo, olha, se você tem uma fábrica e quer investir, nós te damos dinheiro. Nós te emprestamos dinheiro. Se você do McDonald's quer espalhar mais McDonald's por aí, nós te damos dinheiro. Está fazendo isso. O que é que está acontecendo? A economia dos Estados Unidos está crescendo. Aqui não. Aqui não se, o governo não pode financiar nada, porque isso é inflacionário. É uma estupidez, falta de conhecimento desses economistas. Pois é, essa política de juro alto é um fracasso exatamente por isso, porque os efeitos econômico-financeiros dificilmente percebidos pelos economistas. Eles são muito teóricos e não estão preparados para isso. Esses efeitos estão claros para quem entende a teoria da partida dobrada. Não é o caso dos economistas. Você pega um economista qualquer, conversa com ele sobre contabilidade, sobre teoria da partida dobrada, é zero conhecimento. São poucos que. Agora, esse pessoal formado vai tomar conta do Banco Central. Vai tomar conta do Banco Central, não sabe nem o que é conta, não sabe nem como o pagamento de dividendo é feito. Todo o presidente do Banco Central dos últimos anos no país, todos, sem exceção, dizem que querem cobrar o imposto dos ricos, imposto sobre dividendos. E eu, que tenho uns 50 anos ou mais de 50 anos nessa área econômico-financeira ou contábil-financeira, como queira, tenho mais de 50 anos. Nunca vi um dividendo ser pago sem que o imposto de renda seja cobrado. E, aliás, a cobrança do imposto de renda é antecipada, se faz uma previsão do imposto de renda que você vai pagar e, na hora que for pagar o dividendo, já desconta isso. Não existe todo dividendo paga, seja o dono da empresa, seja qualquer que seja o dividendo, paga imposto de renda. Essa conversa só existe porque os economistas não conhecem contabilidade. Não sabem nem como o dividendo é pago. Se soubesse, não existia essa bobagem. Isso é bobagem. Isso é uma declaração de ignorância. Ignorância assim, não sei contabilidade, não sei como se paga, não sei como se paga dividendo. Só isso. Quem está falando disso, tá certo? Olha,
uma das consequências da taxa de juros alta é criar a taxa de juros alta, é criar dívidas para pagar juros das dívidas. E isto é o cúmulo da incompetência, né? O que é que o governo faz para controlar a inflação? Aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, vai lá no mercado e troca os títulos. O mercado paga com os mesmos títulos. Se eu vou lá trocar, recebo o título, estou entregando o título e recebendo o título, não há troca nenhuma. O nível continua o mesmo. Não houve baixa da demanda, porque tudo continua no mesmo. Agora, pior, a taxa de juros é mais alta do governo. O que é que significa isso? Que vai entrar mais dinheiro, porque o governo vai pagar os juros mais altos, a diferença dos juros. E isso, o que é que vai acontecer? O governo vai acrescentar a dívida. Então, eu estou fazendo dívida para pagar o quê? Para pagar juros. É de uma incompetência total. E isso sabemos que o governo, né? Sabendo que o governo, como emissor da sua própria moeda, que é o caso do Brasil, não tem restrição financeira. Ou seja, não quer dizer, como todo mundo quer imputar ao André Lara Rezende, que ele, ao dizer isso, que o Brasil, que o país não tem restrição financeira, ele está dizendo gaste à vontade. Não é. Eu nunca vi uma declaração do André sobre isso que dissesse isso. Muito pelo contrário. Quando ele diz que não tem restrição financeira, ele fornece vários argumentos cautelosos para que não haja gastos excessivos. Mas a maldade desse pessoal para denigrir a reputação dos outros é muito alta. Agora tem o seguinte também: como é que você pode combater a inflação sem saber a origem e nem o que ela é? Pergunte novamente e olhe o que os economistas escrevem, leiam com atenção. Vê se eles sabem qual é a origem da inflação e vê se eles sabem definir claramente o que é uma inflação. Eles não sabem o que é isso. Inclusive, jamais vai ver um economista associando a inflação ao lucro. E, na realidade, todo o meu trabalho indica que não existe inflação sem lucro. Lucro é inflação. O começo da inflação está no lucro. O começo. Ah, porque tem que ser ah, um aumento de preço constante. É um aumento de preço constante. É um aumento de lucro constante. E gera inflação, que faz a inflação galopar. Quanto mais alto o lucro, mais alta a inflação. Não é por acaso que os países desenvolvidos têm baixa taxa de inflação e baixa taxa de lucratividade. Quando eles querem buscar lucratividade, ou seja, buscar uma rentabilidade muito alta dos seus investimentos, o que ele faz? Ele vai para os países emergentes. Exatamente isso. Tem uma alta taxa de lucratividade, mas em compensação tem uma alta taxa de inflação. Tá certo? A inflação é o fator limitativo do lucro. Quanto mais você gerar no lucro, mais você vai ter inflação. É isso aí. É preciso que entendam isso que os economistas não entendem. A semelhança dos economistas do governo BC, do governo, do Banco Central, a maioria, e o jornalista da Globo News. Ambos desenvolvem narrativas que defendam os pontos de vista dos seus respectivos padrões, sistema financeiro e Globo. Olha só, todo mundo está falando dos jornalistas da Globo News. Porque eles vão lá, pintam o diabo de azul, pintam Deus de vermelho, uma série de coisas, porque eles não têm competência nenhuma. Mas eles têm uma missão a cumprir para ganhar o dinheiro dele. O que que é? Fazer narrativas favoráveis aos seus patrões. Então, na Globo Lixo, todo mundo ali está fazendo a narrativa do governo que estiver sendo apoiado pela Globo, que é o caso do Lula. Então, eles passam pano para o Lula, cometem as maiores gafes,
conhece, comete as maiores fake news, mentiras mesmo de verdade, para satisfazer os pontos de vistas e os interesses da Globo Lixo. É a mesma coisa de lá de cá. E parece que os economistas do Banco Central fazem a mesma coisa. Não é possível que os economistas do Banco Central fiquem dizendo que os juros altos, sim, é bom para combater a inflação. Não é possível isso. E basta você perguntar, me diz aí, quando e quando houve resultados? Não tem resultados bons. Quantos anos nós temos nisso aí? O Brasil está há 30 anos sem crescer. Por quê? Porque tem os juros altos. Meus amigos, vamos pensar mais, né? Agora, o interessante é observarmos que a origem desses salários é uma fonte só, o governo, ou seja, o povo brasileiro. Ah, que, o, que os economistas do Banco Central, né, seja para o governo, até não tem muita coisa, não. Mas o sistema financeiro brasileiro, né, é o favorecido. Ele deveria pagar esses economistas que estão lá defendendo as suas teorias, deviam ser eles. Mas não, quem paga é o governo. Tá certo? E quem paga os salários dos jornalistas incompetentes da Globo News é o governo também. Porque quem paga, quem dá o dinheiro para a Globo fazer essa campanha, fazer essa coisa, é o governo brasileiro. Então você vê o jogo de interesse e tudo terminando em um salário só. E quem paga mesmo é o povo brasileiro pagando tudo isso. Essa incompetência é todos os economistas e dos jornalistas da Globo News. Tá certo, pessoal? Ok, eu vou ficando por aqui e dizendo somente isso. Eu espero que a gente venha melhorar essa situação, venha analisar melhor o que é que está acontecendo com a inflação, o que é que está acontecendo com os juros altos, quais são esses resultados, e se os resultados não forem bons, por que que não mudaram? Por que que não experimentar controlar a inflação através do crédito? Por que que não experimentar controlar a inflação através de uns juros mais baixos do que o crescimento da economia? Preparar a economia. Isso dá um trabalho muito grande, eu admito. Você preparar a economia para ter uma taxa de juros mais baixa do que o crescimento da economia. O crescimento da economia aqui é muito baixo, 2,5%. A taxa de juros é muito alta, tem 10, sei lá, 10%. Para trazer isso para cá, o 10 para 3 e o juros e o crescimento para 6 é muito difícil. Mas é preciso trabalhar para isso. É isso que vai fazer. Se acontecer isso, o que é que vai acontecer com a dívida? A dívida vai ser reduzida pelo próprio, pelos, o seu próprio retorno. Já que a taxa de juros é 3 e a taxa de retorno da dívida é 6, ela paga o seu próprio custo. Não precisa botar para o povo brasileiro pagar. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.